Então vamos continuar a terceira viagem missionária, né? Começou no capítulo 19, hoje é a continuação. Mudei um pouco o mapa, pessoal, e a segunda viagem missionária, a gente ainda tem bons mapas em português, mas para a terceira viagem missionária, os bons mapas estão em inglês. E eu pesquisei telas e mais telas lá do Google para ver se eu achava em português bom, mas infelizmente não achei um completo e bom. E aquele que eu estava usando na semana passada, ele fica um pouquinho confuso, ele está em português, ele é muito bom, só que ele fica confuso porque ele traz as três viagens missionárias ao mesmo tempo. E daí é cor roxa, vermelha, verde, e é fácil de a gente se perder. Aqui, pelo menos, por mais que esteja em inglês, é mais fácil a gente enxergar isso. Mas então, saibam que está em inglês, né? A gente vai ter que traduzir os nomes aí. Se bem que dá para identificar os nomes, tá? Não tá. Se tivesse tão esquisito assim, eu não usaria, mas dá para identificar os nomes aqui. Então vamos lá. Cessado o tumulto, é assim que começa o capítulo 20. Cessado o tumulto. A gente tem que lembrar então que o capítulo 19 terminou com aquele grande tumulto no teatro de Éfeso, né? Aquele teatro que tinha lugar para entre 20 a 25 mil pessoas no teatro de Éfeso. E virou uma bagunça tremenda, porque o Demétrio lá, que era o artesão da cidade, o ourives, né, que trabalhava com ouro, botou fogo no negócio, dizendo que Paulo ia acabar com o negócio deles, porque eles vendiam miniaturas do templo de Diana, né, do templo da deusa Diana, que era a deusa da Ásia, né? E ele disse: Paulo está acabando com o nosso comércio. E daí o pessoal se reuniu no teatro e durante 2 horas gritaram: grande é a Diana, ou Ártemis, né? O Ártemis ou Diana é a mesma deusa, só que em romano e grego. E durante 2 horas ficaram gritando: grande é a Ártemis dos Efésios. E esse foi o tumulto, né? Então, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, Éfeso está aqui, né? E Paulo vai partir de novo para Macedônia, a região que ele já havia estado na segunda viagem missionária. Então, lembrando que nessa terceira viagem missionária, Paulo saiu da Antioquia, como nas outras duas também, passa fortalecendo as igrejas que ele havia fundado na primeira viagem missionária, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Depois vai para Éfeso, fica 3 anos em Éfeso, né? E agora ele vai para Macedônia, essa é a intenção. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Então vamos lá. Então ele foi para Macedônia. O que está em Macedônia? Espero que vocês consigam identificar. Quem está assistindo a televisão vai conseguir identificar mais fácil. Quem está assistindo no celular, daí é mais complicado. Mas então aqui, o que tem na Macedônia? Aqui em cima, Filipos. Um pouquinho mais para baixo, Tessalônica. E um pouquinho mais para baixo, Bereia. Então o que Paulo fez foi passar pelas igrejas da Macedônia, onde ele já havia estado na segunda viagem missionária, e fortalecer essas igrejas, né? Os filipenses, os tessalonicenses e os bereanos. E depois ele desce para a Grécia, diz aqui. A Grécia é a Acaia, tá? Essa região verde aqui. Aqui está Atenas e aqui está Corinto também. Na verdade, Paulo vai ficar em Corinto, vai ficar 3 meses em Corinto. Grécia, então, é a Acaia. Paulo ficou 3 meses em Corinto, onde havia ficado 1 ano e meio na segunda viagem missionária, né? Então, Corinto, ele ficou 1 ano e meio, Éfeso ele ficou 3 anos. Essas foram as duas cidades em que Paulo mais ficou, né? Ficou mais tempo durante o seu ministério. Mas então Paulo fica 3 meses, provavelmente foi durante o inverno, quando não dava para circular pelos navios, e então ele espera o inverno amenizar para depois seguir viagem, tá?
e a intenção dele já era ir de barco, já voltando, terminando a terceira viagem e voltando para a Síria, para Jerusalém. Mas vocês vão ver que o negócio não deu certo. Mas por enquanto, então ele ficou 3 meses aqui em Corinto durante o inverno do ano 57, provavelmente. E aqui é interessante que de Corinto ele enviou a carta aos Romanos. Então é interessante a gente começar, a gente ir fazendo essas conexões, né? Na segunda viagem missionária, a gente já viu que Paulo ficou em Éfeso, no terceiro ano que ele estava em Éfeso, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Então a gente já vai fazendo as conexões. De onde foi que Paulo escreveu as cartas, né? Quando ele estava na segunda viagem missionária, em Éfeso, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. E quando agora, já na terceira viagem missionária, ele fica 3 meses durante esse inverno em Corinto, agora ele escreve a carta aos Romanos. Lembrando, falei isso na semana passada, não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, né? Paulo sabia da igreja em Roma por notícias, mas Paulo nunca havia estado em Roma. Até no estudo da semana passada eu mostrei que Paulo queria ir para Roma, né? E Paulo vai, mas vai preso para Roma, né? Mas então não foi Paulo que fundou, mas Paulo agora escreve a carta aos Romanos, uma carta de fortalecimento aos cristãos que moram em Roma, mas que a maioria deles Paulo nem conhece, porque Paulo nunca havia estado lá. Na carta aos Romanos, que ele escreveu então de Corinto, Paulo diz que o seu propósito na visita a Macedônia e Acaia era reunir ofertas para os cristãos necessitados em Jerusalém. E isso, então, é outra conexão interessante. Notem aqui, o que a gente está fazendo? A gente está estudando Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é considerado o livro de história do Novo Testamento. Tá? Então, para a gente entender muitas das outras cartas, as cartas... O Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27 livros, 13 livros são do apóstolo Paulo, e são cartas do apóstolo Paulo. A carta de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Romanos, são 13 cartas, que é a metade do Novo Testamento. Para a gente entender a situação das 13 cartas, né? E essa é a intenção, por isso que eu estou passando o livro de Atos com vocês, é dar esse conhecimento histórico. Quando a gente entende o livro de Atos, a gente consegue fazer essas... Primeiro que a gente entende onde é que estão essas igrejas. Tessalônica, né? Filipos, Corinto, Éfeso. A gente já tá aumentando o nosso know-how, aí, né? O nosso conhecimento bíblico para saber em qual foi a viagem que Paulo fundou cada igreja, um pouquinho das características de cada igreja, e a gente vai fazendo conexões, né? E essa conexão aqui é interessante, porque quando Paulo escreve aos Romanos, e Paulo escreveu aos Romanos de Corinto na terceira viagem, Paulo fala do propósito dele em passar pela Macedônia na terceira viagem, porque a Macedônia tinha sido fundada na segunda viagem. Então, muito bem, Paulo queria certamente rever os irmãos na fé da Macedônia, né, Filipos, Tessalônica e Bereia, sem dúvida, mas ele também tinha o propósito de recolher ofertas. Deixa eu mostrar isso para vocês, então, na carta aos Romanos, que ele está comentando com os cristãos de Roma o que ele fez. Então, em Romanos 15, 25 e 26, escrita de Corinto, no inverno, ele diz, agora eu estou de partida para Jerusalém. Vejam, ele tem a intenção de ir para Jerusalém. Ele não vai conseguir ir para Jerusalém. Já vou mostrar isso para vocês. Mas ele tem a intenção de agora ir para Jerusalém, a serviço dos santos, tá? Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Entenderam? Então, ele está em Corinto, nesses 3 meses do inverno. Nesses 3 meses ele escreve a carta aos Romanos, e na carta aos Romanos, ele já tinha passado pela Macedônia, ele diz que agora ele está de partida para Jerusalém, e ele quer ir para Jerusalém para levar as ofertas.
pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres entre os santos de Jerusalém. O que está acontecendo é uma fome muito... A gente tem 3 relatos, 3 épocas de grande fome em Jerusalém, né? Num período aí de 10, 15 anos. E essa é a situação, os cristãos, né, de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém estão passando fome. E Paulo, então, nessa terceira viagem, ele passa pela Macedônia e pela Caia, arrecadando fundos, né, recolhendo ofertas para o socorro aos necessitados de Jerusalém. E a intenção dele agora, e é isso que ele escreve para os romanos, olha, eu já passei pela a Macedônia e a Caia, eles já tiveram a alegria de contribuir para os pobres, e agora eu estou de partida para Jerusalém, certo? Ele vai levar as ofertas para Jerusalém, mas quando estava a ponto de embarcar para a Síria, né, aqui, os judeus fizeram uma conspiração contra ele e por isso ele decidiu voltar pela Macedônia. Então, a intenção de Paulo era voltar para a Síria, né? Aqui debaixo da Síria tem um porto, então provavelmente é isso que ele ia fazer, descer no porto para ir para Jerusalém entregar as ofertas. Mas os judeus fizeram uma conspiração, não sabemos exatamente o que aconteceu, por isso ele decidiu voltar pela Macedônia. Então, ao invés de pegar o barco e ir para Jerusalém, como era a intenção, ele volta, né? Volta pela Macedônia e vai fazer esse caminho aqui de novo. Vamos continuar. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica. Notem, então, são nomes, alguns desses nomes aqui não apareceram em outros lugares. Isso significa que, olha como a igreja ia crescendo, né? O que um comentarista que eu estava lendo hoje, ele falou assim, olha, pessoal, se Lucas fosse escrever tudo que já tinha acontecido nessas igrejas, daria outro livro de Lucas, né? Outros 28 capítulos sobre cada uma dessas igrejas, né? Lucas está sendo extremamente resumido aqui, né? Está indo, né, só no essencial. Mas com certeza cada igreja agora já tem a sua história. Olha os nomes que vão aparecendo, né? Já tem lideranças locais, essas igrejas, com o curto período de espaço de tempo. Vamos lembrar que a primeira viagem missionária de Paulo foi de cerca de 1 ano e meio. A segunda viagem missionária de Paulo, cerca de 2 anos, 2 anos e meio, né? 2 anos e meio a 3 anos. E a terceira viagem missionária está acontecendo agora. Então, vocês vejam que o espaço de tempo, desde que Paulo fundou essas igrejas aqui, é um espaço curto de tempo. E essas igrejas já são igrejas que têm liderança local, que tem muitas pessoas participando, e a gente vê isso pelos nomes. Sendo acompanhado por Zópatro, filho de Pirro de Bereia, lembro lá dos cristãos bereanos, que eram nobres porque conferiam na Bíblia, né, se as coisas eram de fato assim. Aristarco II de Tessalônica, vejo então aqui 2 igrejas da Macedônia representadas, Bereia e Tessalônica. Quem mais estava acompanhando? Gaio, a gente já viu Gaio aparecendo antes, de Derbe. Derbe é uma igreja fundada na primeira viagem missionária. E Timóteo a gente sabe que era de Listra. Então aqui a gente tem, olha, 2 outras igrejas, né, desta região aqui sendo representadas, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Província da Ásia, já vimos que na província da Ásia está Éfeso, mas também estão as 7 igrejas do Apocalipse, né? Sardes, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? Tá, Colossos aqui também, que vai ganhar a carta depois. Então, já tem várias igrejas que vão surgindo na Ásia. A gente tem na segunda viagem missionária dizendo que nos 2 anos que Paulo ficou ali, o evangelho se difundiu pela Ásia. Então, nós temos aí Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Veja, então, nós temos a Macedônia representada por pessoas de Bereia e Tessalônica, nós temos essa região da primeira viagem missionária sendo representada, de Derbe e Listra, né, por Gaio e Timóteo, e temos a Ásia sendo representada por Tíquico e Trófimo. Anotem isso, porque vocês já vão ver o propósito disso daqui.
Por que essas pessoas acompanharam Paulo? E essa é a questão. Poderia ser simplesmente, assim como quando Paulo passou por Listra, Timóteo foi junto com ele, a gente sabe que o próprio Lucas, que está escrevendo Atos, era da Antioquia da Pisídia. Então, quando Paulo passa por ali, Lucas vai com ele, Timóteo vai com ele. Poderia ser a mesma questão aqui, de que essas pessoas começam a acompanhar o apóstolo Paulo. Mas, nesta ocasião, o propósito era outro. E interessante o propósito agora. Porque essas pessoas acompanharam Paulo. E o objetivo do acompanhamento aqui, e daí nós temos que fazer de novo a correlação, né? A conexão com outras cartas, o objetivo é de que eles acompanhem a entrega das ofertas. É transparência na entrega das ofertas, tá? Já vou mostrar isso para vocês. Então, por que essas pessoas acompanharam Paulo? Por serem representantes das ofertas das igrejas. Eles estão representando as suas regiões, a oferta das suas regiões, arrecadada nas suas regiões. É muito interessante isso aqui. Vamos lá, ó. 1 Coríntios 16, 1 a 4. Lembrando que 1 Coríntios foi escrito quando Paulo estava em Éfeso, né? Então, Paulo, antes de ir para Macedônia e de começar as ofertas, de Éfeso, ele já manda uma carta dizendo que ele vai passar arrecadando ofertas para Jerusalém, tá? Então, vamos lá. Em 1 Coríntios 16, 1 a 4, é a carta aos Coríntios, tá? Quanto à coleta para o povo de Deus, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, portanto, cada região e era para escolher pessoas, né? Aprovar nomes que iam acompanhar. Vamos lá, os nomes. Eu vou entregar carta de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Paulo ainda não está decidido que ele vai para Jerusalém entregar as ofertas, mas cada região, aqui ele está escrevendo para os coríntios, ele deve ter escrito a mesma coisa para as outras, porque ele já tinha mandado outros acompanhantes dele para Macedônia antes. Então, a carta é a seguinte: eu vou passar recolhendo ofertas, né? E vocês já aprovem, né? Aprovem nomes, os homens que vocês aprovarem. Aprovem nomes de pessoas que vão para Jerusalém entregar as ofertas de vocês em Jerusalém. Pessoal, que transparência, tá? Que transparência nas ofertas. É tudo que falta para a Igreja Universal, para a Igreja Internacional, que não tem transparência nenhuma, e é um modelo a ser imitado. E não estou falando da nossa igreja, porque eu acho que a nossa igreja está muito bem organizada nisso, é excelente, mas aí tá um grande exemplo de transparência, né? Você faz a arrecadação de ofertas, mas essas ofertas também têm que ter transparência, tanto no quanto se arrecada, quanto na destinação para onde essas ofertas estão indo, né? Então, essa transparência bíblica o apóstolo Paulo tem, e essa é a questão. Esses nomes representando, veja que eles representavam bem as regiões, né? Olha lá, ó, a região da Macedônia, representada por Sópatro e Aristarco II de Tessalônica, a região, essa região de Derbe de Listra, da Galácia, a região da Ásia, sendo representada por Tíquico e Trófimo, né? Então é muito legal essa questão da transparência das ofertas aqui. E isso a gente só percebe, isso tudo está acontecendo na terceira viagem missionária, que Paulo tem esse propósito também de arrecadar as ofertas. E a gente só percebe esses propósitos quando a gente faz as conexões entre as cartas de Paulo, né, escritas depois, com o que está acontecendo na terceira viagem missionária. Então, o nosso estudo aqui está sendo uma oportunidade de crescimento e de ampliação, de fato, no conhecimento aí dessas conexões bíblicas, né? Esses homens citados, esses nomes, foram adiante e nos esperaram em Troade. Então, vejam lá, esse pessoal, eles já foram na frente e esperaram em Troade. Beleza?
Navegamos de Filipos, navegamos, primeira pessoa do plural. Quem? Paulo e Lucas. Lucas, o autor de Atos, está se incluindo. Nós navegamos. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento. O que era a festa dos pães sem fermento? A Páscoa. Então, depois da Páscoa, eles navegaram para Troade, né? De Filipos para Troade. E 5 dias depois, nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Agora, notem aqui, vamos começar a fazer conta? Vamos lá. Paulo quer ir para Jerusalém, certo? Eles acabaram de sair de Filipos. Saíram de Filipos quando? Após a festa dos pães sem fermentos, após a Páscoa. Perfeito. Vocês já vão ver que Paulo quer chegar em Jerusalém antes do Pentecostes. Agora vamos fazer conta? Da Páscoa até Pentecostes, 50 dias. Então ele tem 50 dias para ir de Filipos até Jerusalém. Então aqui a viagem dele vai ser bem objetiva nessa volta, porque ele quer, o objetivo é levar as ofertas para Jerusalém. Tá? Esse não é parar agora no meio do caminho e ficar muito tempo fundando igrejas. O negócio agora é levar as ofertas para os cristãos que estão passando fome em Jerusalém. Beleza, então vamos lá. Eles saíram, ficaram 5 dias depois, então provavelmente 5 dias aí de navegação, de caminhada e depois de navegação até Troade, e ficaram em Troade durante 7 dias, perfeito? Já foram 12 dias aí. Mas em Troade na segunda viagem missionária, só diz que em Troade, Paulo teve a visão de um jovem macedônio dizendo, passa a Macedônia e nos ajude, e Paulo passou para a Macedônia. Não fala mais nada de Troade. Mas agora notem que nessa terceira viagem missionária, quando Paulo chega em Troade, tem um grande grupo de cristãos em Troade já. Vejam, no primeiro dia da semana, domingo, então aqui já é um dos textos bíblicos que fala da igreja se reunindo no domingo. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. O que é isso? Celebração da Santa Ceia, como se chamava, né, naquela época, o partir do pão, Santa Ceia. Então, no domingo, nos reunimos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, ele continuou falando até meia-noite. Então, Paulo tá pregando sobre tudo que ele pode, porque no outro dia ele já vai seguir viagem. E deixa eu adiantar para vocês uma coisa que ele só vai falar depois, mas eu vou falar para vocês já, porque senão depois vocês não vão conseguir retroagir. Paulo está recebendo avisos do Espírito Santo durante todo esse período de que ele não vai mais voltar, de que ele não vai mais passar por essas regiões, ou seja, ele vai ser preso, ele não sabe exatamente o que vai acontecer com ele, mas o Espírito Santo já está o avisando de cidade em cidade que ele não vai mais voltar. Então essa é a questão. Paulo está aproveitando ao máximo as oportunidades. E aqui, nesse caso, ele fica até meia-noite falando. Na verdade, ele vai ficar até o raiar do sol. Mas, quando chega meia-noite aqui, né? Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e, vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar. Então, aqui a gente tem um exemplo aí, né, de casas do primeiro século. Então, eles estão aí no terceiro piso, diz aqui, né? Onde está? No piso superior. Eu acho que depois, já disse que aqui, ó, caiu do terceiro andar, né? Aqui em cima, muitas vezes, era o cenáculo, chamado cenáculo. Cenáculo quer dizer jantar. Era o lugar das refeições, que se fazia, um lugar mais amplo onde se faziam as refeições. Então, eles estavam reunidos ali no terceiro piso, né, nesse lugar de refeições, provavelmente onde cabia um pouco mais de pessoas, e já era, Paulo, né, já era meia-noite, e o jovem estava sentado numa das janelas e acabou caindo do terceiro andar. Quando o levantaram,
estava morto. E aqui a língua grega não deixa dúvida, não é que ele podia estar morto, não, ele realmente estava morto, né? Paulo então desceu do terceiro andar, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Mesma coisa que Elias fez lá no Antigo Testamento, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão. Ou seja, o que aconteceu ali, pessoal, foi uma ressurreição, assim como aconteceu lá no Antigo Testamento com Elias, inclusive do mesmo modo, né? Em que Paulo se inclina e abraça o rapaz, e lá no Antigo Testamento diz, então, a vida retornou a ele. Aqui não diz isso, mas o rapaz estava morto, e agora Paulo diz, não fiquem alarmados, ele está vivo, e Paulo volta para o terceiro andar e vai continuar, né? Agora vai vir a Santa Ceia, subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Então foi, né, mais um dos milagres ocorridos aí nessa época. É um fato, por um lado, cômico, a queda do rapaz lá, né, que o rapaz pega no sono no meio da mensagem, e acaba caindo, mas se a gente se colocar no lugar deles e hoje acontecesse isso com alguém da nossa igreja, né, que a pessoa cai e morre, vocês imaginam o desespero que aconteceu ali, né? Mas também o milagre sensacional que foi isso e fortalecedor para os cristãos, que foi a ressurreição desse rapaz também. Mas então isso, vejam como Paulo está pregando e está dando tudo de si, porque, e eu estou antecipando para vocês uma coisa que vai vir depois, mas é porque Paulo, o Espírito Santo já está avisando para ele que ele não vai mais voltar para essa região. Então Paulo está dando tudo de si e Paulo alonga os ensinamentos até o clarear do dia, então ele vai embora de Troade. Quanto a nós quem? Lucas e quem mais? Lucas e os outros acompanhantes. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. A Bíblia não diz e Lucas não diz. Eu vou deduzir. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, porque Lucas está dizendo que eles foram de navio. Eles de Troade foram de navio até Assos, está aqui, tá? Eles vão de navio. E em Assos, Paulo prefere ir a pé, de Troade até Assos, dá 30 quilômetros. Paulo prefere ir a pé. Eu imagino que ele preferiu ir a pé, porque pessoas de Troade, para aproveitar para conversar com o pessoal mais um pouco, e vai a pé até Troade, até Assos, 30 quilômetros caminhando. É mais uma oportunidade de conversar e de fortalecer o pessoal de Troade. Agora, os companheiros, Lucas e os outros companheiros, e lembre, por que esses companheiros estão juntos? Porque eles estão juntos para levar as ofertas para Jerusalém. Então, eu acho que, por que todo mundo não foi a pé? Eu acho que eles não foram a pé por uma questão de segurança. Eles pegaram o navio em Troade, porque eles estão levando as ofertas arrecadadas em toda a região da Macedônia e da Acaia, e eles estão levando essas ofertas para os cristãos pobres, né, e que estão passando fome em Jerusalém. Então, olha a responsabilidade. Eu acho que foi isso que aconteceu, né? O motivo de todos não terem ido a pé, como normalmente seria, né, é provavelmente uma questão de segurança de levar as ofertas. Então, e vejo que Paulo instruiu que eles fizessem isso. Nós embarcamos, quanto a nós fomos até o navio, embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Paulo iria embarcar em Assos, assim ele tinha determinado. Então, Paulo mandou eles ir de navio. E eu acho que a questão era uma questão de segurança das ofertas aqui, tá? E Paulo, então, foi a pé e embarcou no mesmo barco em Assos. Aproveitando o mapa aqui, pessoal, tá pequenininho, para os que estão na televisão é mais fácil. Aqui, ó, Assos, Troade, Assos, e o que nós temos aqui? Uma outra ilha aqui,
que é a ilha de Lesbos. A ilha de Lesbos é a origem do termo lésbica. Na ilha de Lesbos vivia a poetisa Safos, e essa poetisa Safos, ela criou uma escola para mulheres e ela se envolvia com outras mulheres. Então, ali acontecia casos de homossexualidade feminina. E é daí que, por causa do comportamento e do que essa poetisa Safos escrevia sobre o comportamento sexual dela e a homossexualidade feminina, então a ilha de Lesbos passou a ser chamada, né, daí vem o termo lésbica, e também, por causa do nome da poetisa Safos, vem os termos em português safada, safado, safadeza, né? Tudo vem da Safos aí, que é a poetisa. Mas então tá aí a ilha, né? A ilha de Lesbos, que dá origem ao termo lésbica. E também, antigamente, o lesbianismo se chamava de safismo, que também vem de Safos, tá? Então, já que a gente está vendo os mapas aí, vamos aproveitar. Quando Paulo nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. Mitilene está aqui, é a principal cidade da ilha de Lesbos. Continuando. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. Quio é aqui, outra ilha, Quios. No outro dia, atravessamos para Samos. De Quios, então, vão para Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Então, Quios, Samos, Mileto. Perfeito. Lembraram de alguma coisa? Talvez não, né? Mas é interessante aqui, pessoal. O Mileto, lembrou de alguma coisa de Mileto? Tales de Mileto. A Silvia matou a charada. Eu acho que a maioria deve ter matado. Tales de Mileto, a gente sabe que... Então, Tales foi de Mileto. Mas e Quios e Samos? Quios, essa ilha aqui, onde Paulo passou, Quios era a cidade natal de Homero, o grande Homero, escritor, poeta, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, famosíssimas, né? Obras literárias. Samos era a cidade natal de Pitágoras, o grande matemático, né? O teorema de Pitágoras. E Mileto, então, Mileto era a cidade natal de Tales, também matemático. E Tales é mais fácil a gente lembrar porque se chama Tales de Mileto, né? Já da cidade natal, liga o nome à cidade. Mas então, de novo, outra curiosidade aí para a gente aproveitar esses nomes que para nós são muito esquisitos, dessas ilhas e desses lugares, mas que na história tiveram grande importância, tiveram grandes nomes que nasceram nessa região, aí, nessas cidades, e muitos matemáticos, inclusive, né? Então, Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, porque o objetivo dele é entregar as ofertas em Jerusalém. E se ele ficou 3 anos em Éfeso, se ele parasse ali, o pessoal ia segurar ele mais tempo. Então, Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia do Pentecostes. Então, note que ele gastou 5 dias de viagem aqui, mais 7 dias em Troade, né, mais todos esses dias de viagem. Olha, e ele tem 50 dias para, né, vamos tirar aqui, 5 mais 7 já foram 12, mais não sei quanto ele gastou aqui, e ele tem mais toda essa viagem aqui de barco, então ele está com pressa, né? Ele quer chegar antes do Pentecostes, antes de 50 dias lá em Jerusalém. Então, de Mileto, ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto até Éfeso dá em torno de 50 quilômetros. Então, ele mandou, para não ir para Éfeso e não perder muito tempo lá, ele mandou chamar os presbíteros, a liderança lá da igreja de Éfeso, né? Então, eles fizeram esses 50 quilômetros para se encontrar com Paulo. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Eu servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Paulo está dando o exemplo de vida dele
para esses líderes, né? Um líder dando exemplo de vida para os outros líderes. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Ele não sabe, mas ele pressente, e ele vai ser preso em Jerusalém. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. E essa é a questão que eu antecipei para vocês lá, mas essa é a questão que agora Paulo fala claramente. O Espírito Santo estava o avisando de cidade, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então ele sabe que alguma coisa vai acontecer, ele não sabe exatamente o que é. Ele vai ser de fato preso em Jerusalém e ele vai ser levado para Roma preso, né? Ele vai ficar 2 anos preso na Cesareia e depois ele vai continuar preso, sendo levado para Roma, né? Então agora começam as prisões de Paulo. Então ele está sendo avisado pelo Espírito Santo de que algo vai acontecer, ele não sabe o que é, mas ele já pressente que vai ser sofrimentos, prisões e sofrimentos. Todavia não me importo, diz Paulo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Então ele está prevendo que eles não vão se ver novamente. E de fato não vão. Paulo, se tem dúvida se ele conseguiu fazer uma 4ª viagem ainda, mas ele não volta mais para essa região aqui. Então, de fato, se cumpre isso, né? Nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. E eu já mostrei isso na semana passada, tá? Não vou mostrar de novo, mas Paulo está se referindo aqui a Ezequiel, o profeta Ezequiel, quando Ezequiel diz: se o atalaia, quer dizer, se o vigia, avisa, né? Ele está livre do sangue dos cidadãos. Agora, se o vigia da cidade não avisa, então ele é o culpado. E o que Paulo está dizendo aqui é: eu estou livre do sangue de vocês. Quer dizer, eu preguei a palavra, né, com tudo que precisava pregar e ensinar, eu ensinei. Agora, a questão é essa: se vocês aceitarem, acolherem essa palavra e viver de acordo com essa palavra, serão salvos. Agora, se vocês ouviram a palavra, mas se ouviram a palavra, entra aqui, sai ali, então eu estou livre do sangue de vocês, a condenação de vocês. Aí eu fiz a minha parte. É isso que Paulo tá dizendo, isso que, de certa forma, eu espero que sempre eu também possa dizer. Né? Quando eu saio de um lugar, olha, eu fiz o que eu precisava fazer e eu preguei tudo que o meu compromisso é pregar a verdade e pregar, não ser agradável aos ouvidos de ninguém. É pregar o que Deus prega, o que Deus diz para pregar. E se eu fizer isso com retidão e com justiça e com verdade, então cada um ouviu. O que cada um vai fazer com essa palavra, né? Espero que todos façam o melhor uso possível. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo para eles aqui, né? Portanto, eles declarou: estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Vamos lembrar que Paulo chamou os presbíteros de Éfeso, né? É a liderança de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos, está falando para os líderes, cuidem de vocês e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos.
para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E aqui, pessoal, esse texto aqui, ele entra em todas as liturgias de instalação, né, na igreja luterana, na igreja reformada, todas as liturgias de instalação, até de ordenação, entra esse texto aqui. Esse texto é importantíssimo. Cuidem de vocês mesmos, liderança tem que cuidar espiritualmente de si, cada um de si, da sua vida espiritual. Cuide de vocês mesmos e também cuidem do rebanho, o rebanho que lhes foi confiado, é o rebanho de Jesus. Jesus é o bom pastor e vocês agora são incumbidos de serem pastores deste rebanho do bom pastor. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou. Olha a função da liderança da igreja, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, presbíteros, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Tarefa extremamente nobre, né? É a igreja que Jesus comprou com o seu próprio sangue, né? E que Jesus é o supremo pastor, e a liderança da igreja são pastores, copastores deste rebanho de Deus e Jesus. Sei que depois da minha partida, agora uma profecia de Paulo, sei que depois da minha partida lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, líderes, presbíteros, se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês noite e dia com lágrimas. Então Paulo está profetizando aqui que depois da sua partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Então vão surgir falsos mestres, falsos líderes, né? E alguns, e isso é dentro da igreja vai acontecer, não é só de fora, é lobos vestidos de ovelha, dentro do rebanho, tá? E alguns, infelizmente, vão ser os próprios que estão ali com Paulo naquela ocasião, da liderança, que vão acabar torcendo a verdade a fim de trair os discípulos, né? Dentre vocês mesmos se levantarão homens, infelizmente. Daí, pessoal, vamos aplicar isso daqui aconteceu, e a gente vê. É possível observar o cumprimento dessa profecia de Paulo sobre Éfeso, tanto nas cartas a Timóteo. Timóteo foi pastor da cidade de Éfeso cerca de 10 anos depois de Paulo. Então, as cartas a Timóteo, escritas 10 anos depois dessa ocasião. Então, 10 anos depois, já se vê nas cartas de Paulo a Timóteo, já se vê o problema acontecendo lá, já se vê os falsos apóstolos, né? E já se vê todas essas questões preditas por Paulo, já se vê nas cartas a Timóteo. Então, já acontecem 10 anos depois. E 30 anos depois, quando nas cartas de João, porque João também foi pastor de Éfeso, mais tarde, o apóstolo João foi pastor em Éfeso, 30 anos mais tarde. E nas 3 cartas de João, a primeira carta de João é combatendo frontalmente os erros que estão acontecendo em Éfeso, dentro da igreja de Éfeso. Falsas concepções, até de não acreditar em Jesus, dentro da comunidade de Éfeso. Nós já estudamos as cartas de João, né? Por isso eu não vou voltar. A segunda carta de João é bem específica quanto aos falsos apóstolos, os falsos mestres que estão ensinando heresias dentro de Éfeso. Então vocês veem que a profecia de Paulo aqui, se a gente faz a triangulação, a conexão com as outras cartas, a gente vê a profecia de Paulo se cumprindo já nas cartas a Timóteo, 10 anos depois, já está acontecendo isso, esses lobos em peles de ovelha agindo no meio e ensinando heresias e corrompendo dentro da igreja e se aproveitando também da igreja.
E em João, depois, 30 anos depois, continua o problema e parece que o problema está pior ainda em Éfeso, infelizmente. E Éfeso também vai ganhar uma das cartas do Apocalipse, né? Que Jesus vai dizer: arrepende-te, porque senão eu vou tirar o candelabro do meio de ti, eu vou tirar a igreja do teu meio. É uma das cartas depois de João no Apocalipse, inclusive. Né? Então, Éfeso aparece diversas vezes depois e às vezes relacionado a isso. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Então foi um momento triste de despedida, e principalmente a despedida sabendo já de que Paulo não voltaria mais. Isso é interessante, essas profecias, né, que o Espírito Santo já revela. E então foi um momento muito triste aqui de despedida. Conclusões, porque aqui termina o capítulo 20. Rapidinho algumas conclusões. Primeiro, a importância da transparência na arrecadação e destinação das ofertas. Sempre precisa ser assim. A gente vê esse princípio bíblico acontecendo, Paulo fazendo questão e pedindo que cada igreja designe pessoas, escolha nomes de cada região, nomes que vão acompanhar essa arrecadação das ofertas, depois vão acompanhar a entrega das ofertas lá em Jerusalém, e eles vão junto com Paulo lá para Jerusalém para entregar as ofertas. Então, uma transparência, tanto na arrecadação, quanto uma transparência na destinação das ofertas, é importante para as igrejas. Não que a gente esteja fazendo errado, acho que a gente está muito tranquilo, mas sempre manter o alerta sobre isso. É a transparência que a gente tem, mas que muitas igrejas não têm, eu acho. Percebemos que nas cidades por onde Paulo e seus cooperadores passaram e ficaram pouco tempo, na segunda viagem, agora já existia um grupo que se reunia, exemplo Troade. Então, Troade é um grande exemplo disso. Na segunda viagem missionária, diz que Paulo chegou em Troade, teve a visão e partiu para Macedônia. Quanto tempo Paulo ficou em Troade? Não sei, talvez pouquíssimos dias, né? Um dia, ou pouquíssimos dias. E não fala mais de Troade, mas na terceira viagem missionária, quando Paulo chega em Troade, ele fica 7 dias em Troade. E foi lá que aconteceu o caso do jovem que caiu do terceiro andar. Já tinha uma comunidade ali, já tinha uma igreja ali, já tinha muitas pessoas ali. Paulo ficou pouquíssimos dias ali. Entende? Então, por onde Paulo passava e os cooperadores ficavam pouco tempo, mas já existia um grupo ali que se reunia, né? E Troade é um exemplo disso, sim, Isso significa o seguinte, pessoal, deixa eu ver, eu acho que é o próximo aqui, ó. É isso daqui, ó, que eu quero... Por que eu tô falando disso aqui, ó? Paulo ficava poucos dias, às vezes, muito poucos dias. Em Troade, ele ficou poucos dias. Digamos que ele tenha ficado 7 dias como na segunda. Talvez ele nem tenha ficado isso, mas ficou poucos dias na segunda viagem missionária. Foi embora, foi para Macedônia, teve a visão, foi para Macedônia. Mas quem desenvolveu o trabalho em Troade? Convenhamos, não tinha pastor na época. Timóteo está em formação ainda, Timóteo está na segunda viagem, vai junto com Paulo, tem líderes ali em formação, Lucas está acompanhando, tal. Mas então, entendem? Não tinha pastor para todas as igrejas. E, no entanto, essas igrejas, elas têm o apóstolo Paulo por poucos dias, conhecem o evangelho, conhecem a palavra ali em poucos dias, e vejam, é o empenho pessoal de cada um em levar a palavra adiante, levar essa salvação que acabou de conhecer, levar esse tesouro para os outros. E independente de pastor, é um esforço individual. Então,
E também a importância da liderança local de presbíteros, né? Não havia uma dependência da figura do pastor para realizar a obra de Deus, certo? Não tinha isso. Vocês veem que, de novo, não tinha pastor para todas as igrejas nesse início aqui. O apóstolo Paulo passando, fundando igrejas, né? Com o passar do tempo, a gente sabe que Timóteo foi pastor, né? Mas no início, Paulo passava, pregava a palavra de Deus, pessoas eram convertidas, ele. E isso a gente tem na triangulação com Timóteo, Paulo vai dizer assim, e com Tito também, né? Ele estabelecia presbíteros e diáconos em cada igreja. Então, ele via esse grupo, eles escolhiam presbíteros e diáconos em cada igreja e Paulo seguia adiante. Quem tocava o trabalho nas igrejas? Os presbíteros e os diáconos, certo? Então, não tinha essa dependência que muitas igrejas hoje têm com o pastor, uma dependência total do pastor, de o pastor puxar as coisas, de o pastor estar, entende? Tinha muito mais de cada um querer fazer o melhor. E realmente de cada um ser uma testemunha. E eu coloquei aqui o exemplo do pai da dona Elisa. Aqui, na história, por exemplo, de Sengés, pelo que me contaram, da igreja presbiteriana, por exemplo, em Sengés, o trabalho era muito grande, era uma região muito grande, o pastor de Sengés, ele tinha que atender vários locais. Quem é que desenvolvia boa parte do trabalho? Muitas vezes o pastor não estava nem em Sengés. Quem é que pregava na igreja de Sengés? Os presbíteros. O pai da dona Elisa, que morreu no... Dona Elisa, nossa pianista que se mudou, que morreu no púlpito pregando. Ele não era pastor, né? Ele era presbítero. Então, e o pai da dona Elisa também fundou em vários lugares, ela fala do sertãozinho, né? O sertão de baixo, eu nem sei onde é esses lugares, mas o pai dela fez questão de que ela aprendesse a tocar gaita para acompanhar ele e tocar os hinos na missão, no desenvolvimento da missão. Mas ele saía e estava fundando igrejas, né? E outros lugares. Então, não tinha essa dependência, né? O que eu quero dizer com isso, né? Não ficar dependente. Cada um de nós é um missionário, cada um de nós é um instrumento das mãos de Deus, né? E cada um se esforçar. Nós recebemos o tesouro, vamos compartilhar o tesouro, cada um de nós, né? E juntos, que bom. Se tem pastor, excelente, não estou desfazendo os pastores, eu sou um, né, deles, mas não estou desfazendo os pastores. Os pastores têm uma excelente bagagem, têm uma excelente faculdade e têm muito para contribuir. Agora, não pode ficar nessa dependência. A gente chama isso de pastorcentrismo, de que tudo depende do pastor para acontecer, né? Eu não vejo, não estou criticando a minha igreja aqui, eu acho que, mas isso acontece em muitas igrejas aí. Os que estão me escutando sabem do que eu estou falando, né? Tem muitas igrejas aí que são bastante pastorcêntricas, depende do pastor para tudo, não consegue fazer uma reunião de um grupo sem a presença do pastor, não consegue fazer um estudo bíblico sem a presença do pastor, porque precisa do pastor para tudo. Não é. Na história da igreja, não se justifica esse pastorcentrismo, tá? Os cristãos podem se reunir. No início da igreja, eles se reuniam, sim, os presbíteros conduziam, né, esses encontros, e a igreja se desenvolveu nessa época aqui sem pastores, com a liderança local, né, e com o esforço de cada um, sem dúvida. E Paulo se esforçou e se dedicou, sem dúvida, mas a obra extraordinária da expansão foi feita pelo Espírito Santo, que a partir dos poucos dias em que Paulo ficava nas cidades, o Espírito Santo convertia pessoas e difundia através delas a palavra. Então veja, se Paulo ficou poucos dias em Troade, como é que o trabalho se desenvolveu? Se desenvolveu porque o Espírito Santo converteu de fato as pessoas através da pregação de Paulo, ali, através da pregação da palavra, transformou essas pessoas, converteu essas pessoas, e essas pessoas encheu essas pessoas de motivação, e essas pessoas saíram pregando, né, e para outras pessoas, de tal forma que quando Paulo volta,
já tem um monte já tem uma igreja ali, né? Um monte de gente reunida. Não foram todos que Paulo, a partir de Paulo. Foi a partir de cada um é uma luz, uma lâmpada de Deus, né? Uma luz de Deus, sal da terra, luz do mundo, cada um é um missionário que quer levar pessoas a Cristo, que quer levar pessoas à salvação eterna. E aí, por isso, é a obra do Espírito Santo, não é a obra de Paulo, é a obra do Espírito Santo. O apóstolo de Paulo foi fenomenal, o maior missionário de todos os tempos. Mas aqui a gente vê claramente que nem tudo dependia dele, né? Que é a obra do Espírito Santo no coração de cada um, né? Isso é importante a gente saber que isso tem tudo a ver conosco hoje também, né? Cada um de nós recebeu o dom, cada um de nós recebeu o Espírito Santo, cada um de nós recebeu o presente da salvação e cada um de nós é um missionário, uma lâmpada, uma luz, um sal para esta terra, né? Um instrumento das mãos de Deus para a salvação da humanidade, daqueles que estão ao seu redor. Que Deus os abençoe. Amém. Não terminamos a terceira viagem missionária ainda. Paulo ainda não chegou em Jerusalém, né? Ele vai chegar na semana que vem. Vai chegar no capítulo 21 de Atos.